Olá, alunos do segundo e terceiro semestre da FAST. Nós estamos conversando sobre controle de constitucionalidade. Na aula anterior à infecção aí do coronavírus, dos riscos do coronavírus, nós falamos sobre o controle difuso e o controle concentrado de constitucionalidade. Tratamos do controle difuso, aquele que é feito por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma incidente, nos processos concretos, nos casos concretos levados ao judiciário, ocorre o controle de constitucionalidade pelo sistema difuso. Depois passamos ao controle concentrado de constitucionalidade e expusemos a vocês que o controle concentrado de constitucionalidade se dá basicamente por quatro ações específicas de controle de constitucionalidade no sistema concentrado, no sistema direto de constitucionalidade, que é feito diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Nós mencionamos que essas quatro ações são a ADIM por omissão, a declaratória de constitucionalidade e a ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. São as quatro ações do controle concentrado de constitucionalidade. Nós falamos na ADIM que a ADIM ela tem por objeto normas federais ou estaduais. As normas municipais não participam do controle concentrado de constitucionalidade pela ADIM. Mencionamos também que não fazem parte do controle de constitucionalidade pela ADIM as normas editadas anteriormente à Constituição de 88. Hoje nós vamos tratar da segunda ação do controle concentrado de constitucionalidade, que é a ADC. Nós vamos gravar esse vídeo falando da ação direta de constitucionalidade. A primeira diferença da ação direta de constitucionalidade em relação à declaratória de constitucionalidade, em relação à direta de inconstitucionalidade, é o objeto. Na ação direta de inconstitucionalidade, essa ação visava a declaração de inconstitucionalidade de normas federais e estaduais. A declaratória de constitucionalidade, a ADCON ou ADC, ela tem por objeto apenas as leis federais. Ela não se presta a declarar constitucionalidade de leis estaduais, apenas de leis federais. Então, a primeira diferença é essa. A segunda diferença é que na ADIM pretendia-se a inconstitucionalidade, a retirada da norma jurídica do sistema constitucional vigente. Na segunda ação, que é a ação declaratória de constitucionalidade, o pedido é o oposto. Quer-se declarar que a norma federal é constitucional, ou seja, que ela deve ser aplicada aos casos concretos. Então, nessa situação, a ADIM é um objeto contrário da ADC. Na ADIM quer-se a inconstitucionalidade, na ADC quer-se a constitucionalidade. Quanto aos legitimados para a procuração, o mesmo rol da ADIM se aplica à ADC. São aquelas hipóteses lá do artigo 103 da Constituição Federal que nós já conversamos. O presidente da República, o procurador-geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, as mesas das Assembleias Legislativas dos Estados e Distrito Federal, bem como o Conselho Federal da OAB, os governadores de Estado, as entidades representativas de partidos políticos com representação no Congresso Nacional e as confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. São os legitimados que estão lá no artigo 103, que vale tanto para a ADIM quanto para a ADC. Na ação declaratória de constitucionalidade, nós temos dois requisitos para que a petição inicial seja recebida pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro requisito é que haja a transcrição, a indicação na peça de qual a lei ou texto de lei se quer a declaração de constitucionalidade. Então é preciso transcrever na peça o nome, o artigo da lei ou o texto normativo dessa lei. É preciso transcrever o texto legislativo e transcrever o texto da Constituição, o artigo literal da Constituição, não é, que ampara essa pretensão de constitucionalidade. O segundo requisito
para a ação declaratória de constitucionalidade é que haja comprovação de que há efetiva controvérsia na aplicação da lei. Então, o Procurador-Geral da República ou o legitimado que for propor deve demonstrar que há no sistema difuso diversas controvérsias quanto à aplicação ou não desse dispositivo de lei federal. É preciso que se demonstre na petição inicial que esse artigo ou norma federal está sendo alvo de dissensão no controle difuso de constitucionalidade. Um juiz aplica a lei dizendo que é constitucional e o juiz vizinho aplica dizendo que é inconstitucional. Comprovada essa existência de controvérsia quanto à aplicação de uma lei federal, então um dos legitimados poderá propor a ação perante o Supremo Tribunal Federal. Uma outra coisa importante é que nem todos esses legitimados precisam de advogado para ajuizar essa ação. Os legitimados que constituem cargos públicos, entes públicos em sentido estrito, eles não precisam de advogado. Por exemplo, Presidente da República, Procurador-Geral da República, a mesa da Câmara, a mesa do Senado, o governador, a mesa da Assembleia, não precisaria de advogado para ajuizar essa ação. As demais, o Conselho da OAB, as entidades de classe de âmbito nacional, o partido político com representação no Congresso Nacional, a confederação sindical, estes precisam de advogado. Se não ajuizarem a ação com advogado, esta ação pode ser extinta inicialmente já desde a origem. Uma outra coisa importante que nós precisamos abordar é que o quórum de instalação do Supremo Tribunal Federal só pode iniciar uma sessão para a declaratória de constitucionalidade se estiverem presentes 8 dos 11 ministros do Supremo. Esse é o quórum de instalação da votação. Instalada a votação, consegue-se a declaratória de constitucionalidade com o voto da metade mais um desse número de pessoas lá. Portanto, um mínimo de 5 ministros, já que o quórum se instaura com 8, não é, para instauração, metade seria 4, metade mais um, 5. Com 5 ministros dos 8 presentes, se consegue a declaração de constitucionalidade. Também é possível, na declaratória de constitucionalidade, a concessão de uma liminar, declarando desde o ajuizamento da ação, a constitucionalidade da lei, provisoriamente até que ela seja julgada definitivamente pelo Supremo. Para se declarar em liminar a constitucionalidade, o quórum mínimo é de 6 ministros do Supremo. Tem uma outra coisa, é que essa liminar só será válida por 180 dias, por meio ano, tá? Então, proferida em liminar a declaração de constitucionalidade, essa liminar tem validade de 180 dias ou meio ano. Publicada a decisão que declarou a constitucionalidade da norma, conforme nós já estudamos, no sistema concentrado de constitucionalidade, essa decisão tem efeito vinculante. Efeito vinculante para quem? Para todo mundo, exceto para o Poder Legislativo ou para o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, o efeito vinculante é geral, aplica-se ao Executivo, aplica-se a todo o Judiciário. Não se aplica ao Legislativo, nem ao próprio Supremo. O Legislativo pode, no dia seguinte, editar uma outra lei, modificar o critério da lei livremente, autonomia legislativa. E o Supremo Tribunal Federal pode também mudar de entendimento, tendo decidido pela constitucionalidade, outrora, decidir pela inconstitucionalidade da norma. Então, o efeito é vinculante, vincula todo mundo, em regra todo mundo, exceto o Poder Legislativo e o próprio Supremo Tribunal Federal. O efeito é também erga omnes, vale para todos e não apenas para as partes. Por quê? Porque no controle concentrado não há partes. O processo é um processo abstrato, chamado processo em tese, em que